Secretaria do Turismo. De volta com Bahia no Ar, 6 horas e 53 minutos, um micro-ônibus invadiu uma calçada e atropelou várias pessoas que estavam em um ponto de ônibus. Foi ontem à noite, na Estrada do Coco. A repórter Lara Cavalcante tem as informações. O acidente aconteceu neste trecho aqui da Estrada do Coco, sentido Salvador, Litoral Norte. De acordo com a polícia, 3 veículos se envolveram no acidente. 2 micro-ônibus e um carro. Um dos micro-ônibus perdeu o controle, subiu meio-fio, bateu na sinaleira e ainda atingiu 5 pessoas que ficaram feridas. O motorista do micro-ônibus também ficou ferido. Todos foram socorridos pelo SAMU. A frente do micro-ônibus ficou completamente destruída. Voltamos à redação. As pessoas estão aí no ponto, esperando o ônibus, e aí vem o micro-ônibus, mas não vem parar para elas subirem, não. Vem com tudo em cima delas, 5 pessoas feridas, mais o motorista do micro-ônibus. Olha as imagens aí desse acidente que aconteceu ontem. A gente tem noticiado muitos acidentes de trânsito aqui, com muitas vítimas, muitas vezes vítimas fatais, muitas vezes vítimas que ficam com sequelas para o resto da vida. Volto a dizer, a gente volta a fazer esse alerta para quem está em casa, que dirigir um automóvel é uma responsabilidade muito grande, né? Que você se responsabilize por sua vida, que você, você que está dirigindo, pela vida dos passageiros que vão no seu carro e nos demais veículos que estão transitando na rua e também dessas pessoas, dos pedestres, como essas pessoas que esperavam o ônibus aí neste ponto. Então a gente vê a brutalidade do nosso trânsito, a violência. Ontem eu estava vendo alguns dados das estradas baianas, 650 pessoas morreram só este ano na Bahia, nas estradas, viu? Mais de 8 mil acidentes, mais de 5 mil feridos. Essa estatística parece uma estatística de guerra que a gente tem visto na nossa cidade. No fim de semana passado, a gente viu aquele acidente trágico com um ônibus em que 34 pessoas morreram. Então, quando você for sair de casa, se lembre. Muitas vezes, a maioria dos acidentes é causada por imprudência. Então, se lembre, quando você for fazer aquela roubadinha, quando você resolver beber e pegar seu carro para dirigir, quando você resolver ir em alta velocidade, se lembre que os acidentes podem acontecer também com você e mudar a sua vida para sempre ou acabar com a sua vida. Um outro acidente, a gente traz essa notícia também triste, envolvendo o cantor Pablo do Arrocha. Ele sofreu um acidente quando viajava para fazer um show no interior do estado. O carro em que ele estava bateu em um reboque puxado por outro veículo. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira na BR-110, perto de Olindina, 200 quilômetros de Salvador. Um jovem que estava no reboque morreu. Olha só, Gênison Góes da Silva, de 19 anos, era natural da cidade de Serrinha. O enterro está previsto para esse final de semana. O cantor Pablo seguia com o motorista para um show no município de Nova Açores e quando o carro dele bateu nesse reboque, que era puxado por outro carro, o reboque levava 8 passageiros. Olha a imprudência aí. O cantor e o motorista dele não tiveram ferimentos. Pablo segue com a agenda de shows normal, mas aí, os outros 7 passageiros, além desse, que morreu, os outros 7 foram encaminhados para o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, em Olindina. O motorista foi internado em estado grave e os demais feridos continuam internados, mas sem risco de morte. O motorista de Pablo se apresentou, foi até a delegacia, conversou com a polícia e ele pode, inclusive, responder por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. Mas veja aí, por um instante, ele disse que estava escuro também, esse reboque estava com esses passageiros atrás, por uma imprudência do rapaz que ia também com os faróis desligados. Uma pessoa morre e outras 7 ficam feridas, podendo acontecer uma tragédia ainda maior. E a gente fala de um outro acidente, 6 horas e 57 minutos, mas agora um acidente de trabalho. Um operário morreu depois de ser atingido por um pedaço de reboco. Foi em uma obra em Feira de Santana. Valmir Reis Souza, de 34 anos, trabalhava ontem à tarde em um edifício que está sendo construído no bairro Santa Mônica, em Feira. Olha as imagens do prédio aí. Testemunhas disseram que um pedaço de reboco caiu em cima dele, ele teve várias paradas cardíacas, uma equipe do SAMU chegou, conseguiu reanimar o pedreiro, levou ele para o hospital Clériston Andrade, mas ele não resistiu. No local do acidente, os colegas de trabalho ficaram bastante abalados, como sempre acontece nessas situações, não quiseram falar com a imprensa, mas a empresa Atmosfera Empreendimentos, que é responsável por essa obra, divulgou uma nota, lamentou o caso e garantiu que no momento do acidente, Valmir estava com todos os equipamentos de segurança. O operário era casado e deixa 2 filhos. Horas 58 minutos. Você já precisou usar um telefone público nos últimos tempos?
Se a resposta for positiva, você deve saber que encontrar um aparelho que funcione não é tarefa muito fácil em várias regiões do nosso estado, por causa do quê? Da ação dos vândalos. A operadora que administra o sistema aqui na Bahia precisa trocar todos os meses quase 1000 cabines. O orelhão virou objeto raro em Salvador. E os poucos que ainda restam não funcionam como deveriam. Na Avenida Vasco da Gama, este telefone está quebrado. Um pouco mais adiante, só encontramos a cabine, porque o aparelho... Não existe. Não existe esse aparelho aqui. E já tem muito tempo aqui quebrado já. E já tive várias oportunidades de brigar por causa dele, porque não pertence a mim, pertence a nós. E várias vezes eles chegam aqui e dizem que não tem condições de fazer nada por nós. No Vale dos Barris, o orelhão virou depósito de lixo. No Pelourinho, para usar o telefone público, é preciso aguentar um cheiro nada agradável. É que os banheiros químicos foram colocados bem ao lado. Na Lapa, estação de ônibus de maior movimento da cidade, por onde circulam todos os dias milhares de pessoas, nós encontramos este local, com 9 aparelhos de telefone público. O que seria muito bom, mas para nossa surpresa, apenas 2 funcionam normalmente. 4 deles nem ligam, completamente mudo. Outros 3 não completam a ligação. Sem serventia, em alguns pontos, os orelhões têm outras finalidades. Para esconder do sol, para esconder da chuva, porque outra coisa não serve. Telefonar... De jeito nenhum, nada. De acordo com a operadora de telefonia que administra os equipamentos, nos 10 primeiros meses deste ano, mais de 2.000 telefones em todo o estado foram danificados por vândalos e 800 cabines são trocadas todos os meses. Segundo a Anatel, a agência que regula o setor, em Salvador são pouco mais de 13.000 orelhões. Na Bahia, o total é de 65.000 unidades, número que sofreu uma redução de 7.000 aparelhos no último ano. É impossível você fiscalizar todos ao mesmo tempo, o tempo todo, né? O que nós fazemos é fiscalizar por amostragem e, periodicamente, a gente faz isso. O problema dos orelhões não afeta apenas os usuários, reflete também nas vendas de cartões de telefone. Quem comercializa o produto reclama. Você vai aqui na frente, aqui os telefones da Lapa, tudo quebrado. Aí o pessoal que quer comprar o cartão, às vezes também nem compra o telefone, tudo quebrado. É raro você achar um cartão aqui, um telefone público aqui. Apesar de estarmos na era do celular, para muita gente, o orelhão ainda é indispensável. O orelhão ele vai ser importante sempre, não pode faltar nunca, meu amigo. Em qualquer circunstância, se no lugar, por exemplo, você não tem celular, não tem celular, telefone nenhum. De repente a gente não tem telefone em casa, não tem celular, de repente tem que recorrer a um orelhão. Pois é, quando roubam o celular, né? Ou quando falta sinal, falta cobertura, que as operadoras hoje, às vezes, têm dificuldade, né, para atender a demanda. O Brasil, né, tem tido crescimento muito grande de número de aparelhos de celular. São mais aparelhos do que número de habitantes. Salvador lidera o ranking no Brasil, é a cidade com mais celulares por número de habitantes. A cada 2 são 3 celulares. Então, apesar disso, as pessoas ainda precisam do telefone público, né? Muita gente não quer gastar a ligação de celular, que é cara. Vai, pega o seu cartãozinho e tenta ligar. Então, é preciso preservar. E aí está na mão de todos nós, tanto não estragar esses telefones, como fiscalizar, vigiar que vândalos não façam isso também. 7h01. Walter Lima, bom dia. Onde é que está o nosso helicóptero Águia Dourada? Muito bom dia, Jéssica. São 7h01. Nós estamos sobrevoando com o nosso helicóptero Águia Dourada a região da Avenida Paralela, Avenida Luiz Viana Filho. A gente está mostrando aí o movimento. Nós estamos exatamente aqui logo depois do estádio de Pituaçu e a gente vai mostrar um flagrante aqui. Olha, essas pessoas que estão aí à margem da pista são trabalhadores enfim, elas trabalham aí na região do Alphaville, desse condomínio de luxo que fica aí à margem da Avenida Paralela, e elas não têm, olha, vão fechar a imagem, olha o risco que elas estão correndo, atravessando 4 faixas da avenida sem qualquer tipo de sinalização. Evidentemente que metros antes existe um semáforo logo mais abaixo que elas poderiam se utilizar, mas como fica muito distante, os trabalhadores acabam se arriscando aqui, aproveitando uma brecha da pista para poder atravessar. Portanto, é um flagrante com exclusividade que o helicóptero Águia Dourada mostra aos nossos telespectadores da Record Bahia dessa situação de risco que essas pessoas vivem aqui nessa imediação da Avenida Paralela. São trabalhadores que estão chegando agora e acabam se expondo a esse risco de serem atropelados ao tentar atravessar a Avenida Paralela. Isso desde a outra margem, sentido Aeroporto Centro, para conseguir chegar no trabalho que fica do lado oposto da Avenida Paralela. Em flagrante, com exclusividade aqui do jornalismo da Record Bahia. Jéssica.
Obrigada, Walter Lima. A gente falando de imprudência dos motoristas, mas a imprudência é também dos pedestres. Por um instante, 1 minuto, 2, 5, que você perca para usar uma passarela para atravessar, você acaba perdendo sua vida. Olha lá, ó. Olha lá, o pedestre já atravessou a primeira faixa, eles indo, ó, carros passando e os pedestres não estão nem aí. A gente aí depois pega o flagrante, pega e tem que noticiar o atropelo e a morte de uma pessoa dessas. Olha o perigo flagrante do nosso helicóptero Águia Dourada. E todo mundo faz isso, viu? Não adianta, é o que até falo, tento conscientizar as pessoas, tento chamar a atenção, mas não adianta não, que elas continuam fazendo, essas pessoas sabem dos perigos. Vai dizer que essa senhora aí, por exemplo, não sabe que atravessar fora da faixa, fora da passarela, com carros em movimento não é perigoso? Não tem idade suficiente para saber? Tem, faz, assumindo os riscos. E acontece, viu aquela história, não vai acontecer comigo não, acontece sim. 7h03, daqui a pouco a gente volta com mais informações do nosso helicóptero Águia Dourada, informações do trânsito da nossa cidade. Parece que o trânsito está um pouco mais tranquilo hoje, como se fosse de fato um feriado. Muita gente conseguiu enforcar sexta-feira, teve essa sorte de não precisar trabalhar no dia de hoje, então o trânsito está mais tranquilo. Daqui a pouco a gente volta de outro ponto de Salvador. 7h04, vamos falar de esporte, de futebol. Na última reportagem da série Vitória, os desafios de um campeão, a gente fala do futuro do time. Você vai saber os detalhes do planejamento do clube para 2012. Tem um ídolo da torcida rubro-negra que está voltando para jogar no Leão da Barra na próxima temporada. Quem será? O retorno à Série A ficou por apenas um ponto. Mas nada que tire do Vitória a certeza de que 2012 pode ser bem diferente. Quem garante isso é o executivo de futebol do clube. Newton Drummond chegou quando o time estava a 3 pontos da zona de rebaixamento para a 3ª divisão e conseguiu arrumar a casa. O planejamento já começou com a definição do técnico, Toninho Cerezo, que levou o clube à 3ª colocação do Brasileirão em 99. O nome do Toninho Cerezo foi um nome que pintou na primeira hora, não foi assim um machado, não foi tirou da cartola, não. Eu tive a oportunidade de conversar com ele antes de ele fazer essa viagem e nós fizemos uma proposta adequada dentro do que o Vitória pode, né, oferecer para um treinador. O Toninho fez alguns ajustes e, enfim, a gente acertou e as coisas estão bem encaminhadas. Desses campos, Toninho Cerezo vai poder aproveitar uma boa safra de atletas que estão sendo preparados pelas divisões de base para 2012. Os investimentos nessa área dobraram nos últimos 4 anos e o clube fez algumas mudanças para que o celeiro de craques voltasse a revelar talentos. Foi todo um trabalho de recuperação da infraestrutura, de alojamento, de refeitório, de lavanderia, de campos. O segundo passo foi ir atrás, fazer uma seleção, uma busca de novos jogadores, porque o elenco, o plantel que a gente encontrou era muito fraco. Voltar a participar de torneios, tanto no Brasil como fora. No elenco de 2011, alguns talentos já foram aproveitados. Outros estão vindo por aí. O Erja, que foi emprestado, que deve estar retornando. E temos mais o Duncan, que deve estar se incorporando também no início do ano. O Alain Henrique, outro zagueiro. Estamos preparando o Yuri, um excelente lateral esquerdo, que é uma carência nossa. Então, a gente tem o Thiago, um bom centroavante, o Duílio, que deve retornar. Os atletas da base vão encontrar um time com poucas mudanças em relação a 2011, mas que ainda tem algumas vagas abertas. Nós perdemos 2 zagueiros, que são o Maurício e o Alisson. O Léo Fortunato nós estamos tratando aí para ver. Nós não temos lateral esquerdo. Nós perdemos 2 volantes, Luiz e Charles. Preto também. Então essas são posições que a gente está buscando. Vitória trabalha com a possibilidade de ter apenas 30 atletas no grupo principal que está sendo montado para 2012. Alguns jogadores queridos da torcida, como o meia Giovani, vão estar neste elenco. Com o apoio da nação rubro-negra e o fator Barradão, o Leão da Barra quer dar a volta por cima, de preferência com título, e reforçar a história consagrada de um clube secular e vencedor.